você, nossa família, o Paulo e a Ana Júlia, e poder servir ao Senhor. Amados, vou falar em português, vou tentar falar devagar. Quantos aqui não conseguem entender direito? Todo mundo entende, gente? Vocês são incríveis. Que coisa maravilhosa. Nós temos que aprender o espanhol. Libere perdão no teu coração, porque pela quantidade de vezes que nós já viemos aqui nos últimos tempos, teríamos que estar falando pelo menos um pouquinho. Então, peço perdão. Tivemos na semana passada um grupo de norte-americanos que vieram nas suas férias servir nas escolas, principalmente para o público de 12 anos até 17 anos. E foi muito legal com eles. Então a gente tentou afinar novamente o inglês, Mariana conseguiu traduzir muita coisa, estava trabalhando com eles, e eu gostei muito do que eles fizeram, porque eles foram nas escolas públicas da cidade, onde existem pessoas com menos condição financeira, e eles estavam levando a mensagem do Evangelho. E eu fiquei muito feliz por isso, porque pudemos chegar em 3.000 alunos. 3.000 alunos puderam ouvir a mensagem da transformação em Cristo Jesus. Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco, quero conversar, não vai ser uma pregação, vamos trocar aqui algumas ideias. Eu quero contar um pouco da minha história, e com isso nós vamos conectando com a palavra, com aquilo que Deus fala através da Bíblia. Eu quero dizer para vocês que eu sou alvo da graça de Deus. Eu nasci num lar evangélico, cristão. Os meus pais, pastores, são os pastores que alcançaram o pastor Alcírio e de certa forma conectaram a família da pastora Marisa. E fiquei sabendo hoje, através da esposa do pastor, da pastora, que o meu pai levou o senhor lá para o Paraguai. E ela lhe viu pela primeira vez. E aí ali começaram a conversar e depois foram para o seminário. E lá toda a história se desenvolveu. Então as nossas famílias, as nossas histórias, como isso marcou o meu coração ao longo dos anos. Mas nem sempre foi assim. Nasci num lar, como falei, de pastores. E a nossa comunidade na época era bem pequena. Quando eu nasci, meus pais estavam começando uma igreja em São Paulo. No fim de linha de um dos lugares perigosos naquele tempo. Eu nasci numa favela, praticamente. E lá naquele lugar, Jardim Veloso, em Osasco, São Paulo, os meus pais começaram uma igreja, onde o pessoal da prova esteve há pouco mais de 40 dias atrás, não foi, Ângelo? Como é que eles receberam vocês lá? Tinham gratidão no coração pelo pastor? Muita gratidão. Serviram vocês, cuidaram de vocês, hospedaram 30, não foi? 30 atletas com pais do projeto Aprove estavam lá em Osasco. Eu nasci lá, só que não era bonito assim como está lá agora. Era um barraco, era um lugar bem feio. Quando caía a noite, se ouvia os tiros e batuques de tambores. Aqui fala macumba, fala macumba. Lá era por toda parte e muitos tiros, muito tráfico de drogas, muita coisa difícil, violência. Os meus pais ficaram lá 5 anos. E aí meu pai disse, eu não aguento mais ficar atrás das grades, porque tudo era grade e tudo era perigoso e ele queria voltar para o interior do Paraná, aqui pertinho, região de Toledo, Marechal Cândido Rondon. E ele voltou e ele assumiu uma igreja que era uma pequena congregação, um lugar chamado Mercedes. Quantos conhecem Marechal Cândido Rondon? Já ouviram falar, né? Então, Mercedes era distrito, como fala em espanhol distrito do município? Distrito, uma vila da cidade
maior que era Marechal. E eu não sei o que o meu pai viu lá naquele lugar. Eu era um garoto de 4, 5 anos, mas ele foi para lá. E ele começou com a minha mãe um trabalho em uma igreja que era pouco maior do que este altar aqui. Se puxar as linhas assim, não é, pastor? Desse tamanho. Tinha 6 bancos ou 7 de cada lado. Não tinham muitos jovens, não tinha crianças, e os meus pais começaram o trabalho. E hoje pude lembrar da história, como foi que o pastor Alcírio começou a participar junto com seus irmãos e com a família e depois seu pai. E Deus começou a fazer umas coisas bem diferentes. Porém, eu fui para uma escola onde eu era o único aluno cristão evangélico, para simplificar, crente, filho de crente, só eu. E aquilo foi bem difícil. Os professores faziam piada comigo. Ó o filho do pastor, pastorzinho é. Ó o pastorzinho, chegou o pastorzinho. E algumas pessoas começaram a fazer uma certa discriminação religiosa. Foi um tempo muito difícil. E chegou um momento em que eu não conseguia, na minha infância para a adolescência, entender bem as coisas. E eu comecei a enxergar na igreja, instituição, na religião, muitas regras, e pessoas que muitas vezes apontavam para mim, me julgavam, me acusavam, me culpavam, e aquilo não fazia muito sentido. E eu comecei a me rebelar completamente contra o sistema. Vocês me chamam de pastorzinho, pois eu vou ser o oposto. Eu vou ser uma pessoa que vai mostrar para vocês que eu sei fazer coisas terríveis também. E fui me envolvendo com os amigos da escola, e logo começamos a experimentar a bebida alcoólica, começamos a experimentar o cigarro. Não demorou para chegar o cigarro de maconha, e depois de um tempo, já com mais alguns colegas, conhecer o pó branco, a cocaína, e assim a vida começou a entrar num trem desgovernado, que eu não tinha mais controle de nada. O meu pai me orientando, orando por mim, falando comigo, me levando para a igreja, mas a igreja se tornou um ambiente onde eu não conseguia me relacionar. As pessoas que estavam ali, por mais bem intencionadas que estivessem, elas queriam ver a mudança na minha vida, mas elas não conseguiam levar o evangelho de uma forma simples, como o evangelho é. E logo vinham as regras. Você não pode isso, não pode aquilo, porque você é crente, você não pode aquele outro, e você tem que viver assim, você tem que viver assado. E aquilo parecia tão chato, tão desagradável, as reuniões eram meio tristes, aquilo para mim não fazia muito sentido. O que era legal eram as festas, eram os bailes, era a música, eram as aventuras usando drogas. E eu comecei a falar com Deus do meu jeito, quando chegava em casa, às vezes de madrugada, pulava a janela, a casa estava trancada, às vezes minha mãe estava de joelhos orando. E os meus pais diziam: nós vamos parar de ser pastores, não dá mais. Eu vou entregar a igreja, porque você é uma vergonha para nós, é uma vergonha para a igreja. A igreja está crescendo, estão chegando pessoas e muitas pessoas, mas você é uma vergonha. Eu não tenho mais autoridade para subir no púlpito e falar para as famílias se você, sendo meu filho, é um mau exemplo. Então você decide, eu vou desistir do ministério. A gente ganhou uma terra, que é a herança do seu avô, e nós vamos lá para aquela terra e eu vou fazer outra coisa da minha vida. Eu sabia que o meu pai tinha nascido para cuidar de pessoas, servir pessoas, ajudar pessoas e comunicar o evangelho da graça de Deus. Aquilo foi um choque para mim. Naquele dia eu fiquei muito mal, muito mal. E eu já tinha uma arma em casa. Eu peguei aquela arma e falei: Deus, eu não sei se tu existe, mas se tu existe, faz alguma coisa nos próximos dias, porque eu não suporto mais. O meu pai está desistindo daquilo que ele acredita. Eu sou motivo de tristeza e de vergonha para todos, inclusive para a própria igreja. Eu não consigo mais. Eu quero desistir da minha vida.
E eu segurando a arma, olhando para ela, olhando, né, pensando em me tirar a vida, de joelho, chorando. Eu fiz uma oração. Deus, muda a minha vida. Muda a minha vida. Eu estou vazio, eu estou sem... A droga não preenche, as festas não preenchem, as baladas não preenchem, os namoros não preenchem, nada disso está... Há um vazio dentro de mim. E naquele dia, eu senti que Deus iria começar um processo. Não sei porquê, fui dormir, consegui dormir. Poucos dias depois, chegou alguém na minha casa, conversou comigo, era um amigo do meu pai, diferente dos outros que vinham para conversar comigo e vinham com uma lista dos meus pecados, do que eu não podia mais fazer, como eu tinha que mudar, o meu mau comportamento, que eu já sabia tudo disso. Eu sabia no poço que eu estava. Eu precisava de alguém que mostrasse a graça para mim. Eu precisava de alguém que mostrasse o amor de Deus para mim. Os meus pais estavam tentando, os irmãos da igreja estavam tentando, mas eu já tinha criado uma resistência. E eu estava vendo a igreja apenas como um conjunto de regras, de obrigações. Não fazia muito sentido. E ali aquela pessoa ofereceu ajuda, me levou para um outro lugar, para uma outra cidade. Ainda passei muitos momentos difíceis, quase morri. Princípio de uma overdose. Mas ali eu conheci um pastor. Chamava Rosivaldo de Araújo. Amigo do pastor Márcio Valadão. Pioneiro do Ministério Obra Santa. Pastor Batista, muito conhecido. E me botou dentro da casa dele. E aí eu falei com ele, falei, pastor, você sabe quem eu sou? O meu pai é gente boa, mas eu sou terrível. Eu sou um problema. E ele disse, ô meu filho, eu vou cuidar de você, pode ficar na minha casa junto com os meus filhos. E aquele vovô quase ancião começou a cuidar de mim. E ele sabia que eu ia sair para fazer coisa errada. E mesmo assim ele me esperava com um abraço e dizia, Deus está trabalhando, meu filho. Deus está trabalhando. E ele começou a me explicar o Evangelho, começou a me explicar mais uma vez. Eu já tinha ouvido tudo isso na classe bíblica dos meus pais, dos meus irmãos. Tinha ouvido. Mas o Evangelho começou a, mexer comigo. Aí depois de algumas semanas tinha batismo na igreja lá. Eu já estava fazendo 18 anos de idade. E aí ele disse para mim, você já é batizado, filho? Eu disse, não, eu não tenho condição de me batizar. Eu sou perdido. Ele disse, mas o batismo é para você, meu filho. Eu falei, como pode, pastor? A água vai ficar toda suja. Eu vou acabar com o batismo. Eu não posso entrar aí. E ele disse, não. Você reconhece Jesus como Senhor? Eu falei, claro, Ele é Senhor. Mas Ele é seu Senhor? Eu falei, sim, Ele é. Eu ainda não estou conseguindo viver para Ele, mas Ele é meu Senhor. Falou, você se arrepende dos seus pecados? Você sabe que você está errado? Você quer mudar de vida? Eu falei, quero. Falou, você tem que batizar, meu filho. Eu disse, mas batizar? Ele falou, sim, você tem que se batizar. Quando você se batizar, você vai perceber um novo patamar na sua vida. Você vai perceber que você vai subir de nível. Eu disse, é mesmo, é? Ele disse, é. E eu aceitei o desafio. E sozinho, sem a minha família, sem ninguém conhecido, só naquela pequena comunidade que o pastor estava implantando, talvez umas 40 pessoas, eu desci as águas do batismo. Ele me batizou. Eu senti uma paz muito grande dentro de mim, a presença de Deus. E eu saí de lá e ele disse, bom, agora você tem que ir para um centro de recuperação. Você vai precisar passar por um processo. E eu estava quebrantado, eu disse, tudo bem, eu vou. E eu aceitei. E eu fui lá para Belo Horizonte, lá na igreja da Lagoinha, fiquei lá um tempo, fui lá para o Missão Resgate, fiquei vários meses internado, sem ninguém, sozinho, com um bando de malucos, que eram muito piores do que eu. O sujeito olhava para mim e falava, você é soro positivo? Eu disse, não, eu não sou soro positivo, meu Deus. Ele falou, eu sou. Ele também é. Eu falava, meu Deus do céu. Sabe o que é soro positivo? O vírus do HIV. Ele falou, você já teve preso? Eu falei, não, nunca tive preso. Já fugi da polícia, mas nunca fui preso. Ih, esse aqui já teve 2 anos, aquele 3, aquele 4, esse estava na FEBEM, aquele já matou 2, aquele matou 3. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Aí perguntou para mim, você sabe cozinhar? Eu falei, um pouco. Falou, então você não vai para a cozinha. Eu falei, mas como? Eu gosto da cozinha. Ele falou, não, a cozinha é só para quem não sabe. Eu falei, mas por quê? Porque a comida é um tratamento. A comida sempre vai ser ruim aqui. Sempre. O feijão vai estar queimado,
Sempre vai ter o arroz fora cozido demais, a salada temperada 9 da manhã, vai estar tudo meio assim, mas é um processo para tratar com esse povo. Falei, meu Jesus. Aí chegou um cara que chamava Bismike, e ele chegou no centro e ele virou o meu companheiro de cama. Eu tomo uma cama e ele do lado. Quando o obreiro chegou e falou assim, o Bismike, ele tem muitos problemas, ele toma um monte de remédios, e o Bismike é um pouco perigoso, então é bom você ficar atento com ele. Pronto, lá se foi a minha paz, eu já não conseguia mais dormir direito. Depois de uns dias o Bismike falou para mim assim, você sabe como matar alguém em silêncio? Eu falei, não, aqui a gente não quer matar ninguém não, aqui a gente quer falar de Deus. Eu já estava no processo, né? Ele disse, ó, eu vou te contar, mas não conta para ninguém. Uma caneta Bic, eu tenho uma aqui. Você chega, coloca bem quietinho quando a pessoa está dormindo, no ouvido dela e pá! Vai no cérebro, mata na hora, não faz nem barulho. Se você precisar, eu tenho ela aqui. Eu disse, meu Deus do céu, o cara dormindo do meu lado. No outro dia, ele arrumou uma confusão, disse que não ia trabalhar, disseram que tinha que trabalhar. Ele falou, vou mostrar que eu não vou trabalhar. Pegou uma foice lá no almoxerifado, não sei quem foi o doido que deu a foice para ele. Pegou a perna dele e pá! 30 e tantos pontos na perna, levado para o hospital, aquela coisa toda. Eu pensei, esse sujeito está do meu lado. Só que o mais incrível da graça de Deus é que toda sexta-feira tinha vigília. E o obreiro, que era uma pessoa que era bem simples, conhecia pouco da palavra até, falou para mim, olha, aqui a gente acredita que você vai ser transformado quando você for batizado com o Espírito Santo. Eu falei, como é que é esse negócio? Falou, quando o Espírito de Deus vier sobre você, encher você, você vai ter força para lutar contra as tentações, e você vai resistir, e você vai ser revestido, você vai realmente experimentar o poder de Deus. Aqui só funciona assim, não é só na conversa, tem que ter poder de Deus. E eu fui lá para aquela vigília, fui uma vez, fui duas, eu, o Bismike, toda aquela turma. E teve uma noite, irmãos, estávamos de madrugada com uma fogueira lá, aquele povo tudo degenerado, aquele povo, sabe? Eu era um anjo naquele lugar, um anjo. Eu podia ser o pastor deles. Teve uma noite que eu entendi o que era o Espírito Santo. Ele começou a descer naquele lugar. E aqueles meninos, homens, de tudo que é tipo, começaram a cair de joelhos lá num campo de futebol, em cima do morro que nós estávamos lá. Tinha uma planície em cima do morro, tinha um campinho de terra, e lá a gente estava. E ali o Espírito Santo começou a encher aquele pessoal, e inclusive a mim. E nós começamos a confessar os nossos pecados e nos abraçar. E naquele dia nós fomos cheios do Espírito Santo, inclusive o Bismike, aquele maluco que estava do meu lado. Deus, na sua infinita graça, alcançou aquele homem. E nós saímos dali de madrugada, já quase de manhã, abraçados, cantando, adorando a Deus. E aquilo ali começou um processo de transformação de dentro para fora. De dentro para fora na minha vida. Deus começou a fazer coisas extraordinárias. E eu comecei a entender que a minha vida só teria sentido agora servindo as outras pessoas. A minha vida estava estragada para o mundo, para o sistema do mundo. E eu teria que viver para servir. Porque eu havia sido perdoado de tantas coisas erradas. E quando eu voltei para a cidade dos meus pais, a cidade dos pais do pastor, onde o pastor viveu muito tempo, eu cheguei na igreja, eu pedi para o meu pai, que era o pastor da igreja, e disse, olha, você me dá uma oportunidade para falar? E ele disse, olha, eu vou ter que ver, né? Estava preocupado, falou, meu filho aí, filme queimado, vai querer a palavra, vai falar que bobagem, o que você vai falar? Aí eu disse, ó, eu preciso só de um minuto, eu vou pedir perdão. Ah, você vai pedir perdão? Eu falei, sim. Eu falei, então tá bom. Aí antes da palavra ele me chamou, me deu o microfone, eu estava tremia com uma vergonha, um medo, e eu disse, irmãos, eu quero pedir perdão publicamente, para os meus pais, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, quero pedir perdão para a igreja, e quero pedir perdão para a cidade, por toda a vergonha, mau testemunho, mau exemplo que eu fui. Eu peço perdão para vocês, sei que vai levar anos para vocês acreditar em mim de novo, mas eu conheci o Espírito Santo, eu conheci a Jesus, eu quero servir Ele, então, eu estou aqui para servir.
E as pessoas, alguns ficaram um pouco preocupados, outros choraram, ficaram alegres. E a partir daquele momento comecei a me preparar. Pouco tempo depois, já com o desejo de servir, servindo lá em Curitiba em uma igreja, montamos uma banda de música e eu percebi que não ia rolar a banda, não naquele momento. Mas o Senhor estava me chamando para o ministério, para servir. E aí eu voltei para a casa do meu pai, passei mais um tempo, conheci depois disso Mariana, e aí fui para o seminário. E aí a graça de Deus começou a se manifestar, né, Mari? E Mariana foi um presente de Deus na minha vida. Fiz uma carta para Deus, como eu queria uma esposa. E outro dia minha mãe disse que encontrou essa carta. E eu tive a alegria de ouvi-la relatando que Mariana está exatamente como eu havia descrito antes de te conhecer. Só ficou faltando uma coisa, eu disse assim, que tem uma condição financeira muito resolvida, para que eu não me preocupe mais com isso. Aparentemente era, mas agora estou vendo que um pouco de, entendeu? Um pouco, mas vai dar certo. Vai dar certo, a tua família é um pouco enrolada. Isso não está sendo transmitido, né? E veio essa bênção na minha vida. E os nossos sonhos do ministério, sonhos de projetos, de servir a Deus, foi o que nos uniu. E começamos então a namorar à distância, por telefone na época. Ficha de telefone, você sabe o que é isso? Ficha. Sabe o que é? Cartão? Era um pouquinho para frente. Cartão. Então eu descia lá do apartamento do seminário onde eu estava, meia-noite, porque era mais barato, botava o cartão, ligava para ela e conversava com ela. Só que ela dorme cedo. Sempre dormia cedo. E às vezes eu estava falando, empolgado, que eu amava ela, e daqui a pouco, Mari, alô, Mari, dormiu. Tinha dormido. Dormiu pelo menos umas 3 vezes que eu lembro. No frio de Curitiba eu ficava falando sozinho no orelhão. Aí no outro dia eu resolvia tudo. A gente conversava. Mas enfim, a partir dali, quando eu terminei aquela etapa do curso, fui à Bahia, casamos e já iniciamos o ministério. Por quê? Porque entendemos que deveríamos dar uma resposta. Ouvi recentemente algo que tocou muito meu coração em relação a Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando eu estava ouvindo essa palavra, esse texto falou tanto ao meu coração acerca da resposta que o Senhor espera de nós. Nós temos que dar uma resposta quando entendemos o Evangelho. E a resposta é servir, a resposta é abençoar, a resposta é se envolver com as coisas. Quando a gente começa a servir, quando a gente começa a se envolver, tudo faz sentido. E foi isso que aconteceu na nossa vida. Nós passamos a servir, moramos dentro da igreja, moramos numa ilha, ajudamos pessoas muito pobres, e Deus foi nos abençoando, foi nos dando uma família, foi nos dando, com a graça dele, muitas coisas, e assim podemos, durante alguns anos, servir lá no Nordeste. Plantamos igreja, deixamos pessoas, discípulos, e em 2015 viemos então aqui para esta região do continente, para o sul do país e para o oeste do Paraná, aqui pertinho de vocês. E hoje nós estamos servindo ali. E o nosso maior desafio hoje é descomplicar o tema da religião. É trazer as pessoas para o Evangelho e não para a religião. Talvez você está aqui, você está cheio de religião. Sabe o que a religião faz? Ela tenta ligar a gente a Deus, chama-se religare, né? Ligar o ser humano a Deus, mas ela não consegue, porque quem nos liga a Deus é Jesus, e quem nos atrai para Jesus é o Espírito Santo. Então, a igreja muitas vezes ela quer, e a religião ela quer ocupar o lugar de Jesus e o lugar do Espírito Santo, e nós temos que descomplicar isso, nós temos que descomplicar. Então você está aqui hoje, entenda uma coisa, não comece pelas regras, não comece pela, não pode isso, não pode aquilo, aquele outro. Comece com o Espírito Santo e comece com Jesus. A partir dali, eles vão guiar você no caminho da verdade. Mas como é que eu vou fazer para deixar a droga? Como é que eu vou fazer para deixar o álcool? Como é que eu vou fazer para deixar o cigarro? Como é que eu vou poder deixar aquelas drogas sintéticas? Como é que eu vou deixar o Viper?
Fala Viper aqui? Cigarro eletrônico? Tem isso? Lá é uma febre dos adolescentes, isso aí nas escolas. Bom, como é que eu vou fazer para deixar isso? Primeiro lugar, você precisa do Espírito Santo, para Ele convencer você, para Ele falar com você, para Ele te mostrar o caminho. Depois você precisa de Jesus, porque Ele é o único caminho à verdade, Ele que te liga ao Pai, Ele que te liga a Deus. E a partir daí, uma comunidade contextualizada, que vai facilitar o processo da comunhão, do desenvolvimento no caminho. E eu tenho a alegria de dizer para vocês, que vocês estão em uma comunidade assim, que está em desenvolvimento, compreendendo que hoje nós temos que comunicar o Evangelho de forma prática, clara, sem todo aquele protocolo. Por que a gente está lutando o jiu-jitsu? É legal lutar jiu-jitsu, né, Guga? Legal, jiu-jitsu é saudável, desde que tenha, né, não caia, né? Mas é saudável, é muito recomendável, faz bem para a saúde, certo? Faz bem para a mente, oxigena o cérebro, vai te ajudar a memorizar mais, é muito bom para a saúde. Jiu-jitsu é legal, gente, faz bem, ajuda na concentração, tem uma lista de benefícios. Mas o que eu considero mais importante na prova de jiu-jitsu é o fato que as pessoas que passam por ali, das criancinhas menores até os pais, avós, os adultos que vão passar, vão ter contato ali. Eles vão ter a possibilidade de se conectar com o Evangelho da graça de Deus, com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus. É para isso que existimos. Então, vocês que são jovens, por que eu estou tendo essa conversa um pouco mais clara e informal com vocês? Porque vocês são os agentes de transformação da próxima geração. A geração é a de vocês. Eu já estou tendo uma dificuldade absurda. Está vendo eu me vestir assim? Eu não me vesti assim. Estou meio estranho, né? Esse tiozão querendo ser jovem. Eu sei como é. Eu não me vesti assim. Mas eu estou tentando quebrar algumas barreiras para que a gente possa se comunicar. Porque eu, daqui a pouco, não vou conseguir mais falar com vocês e com a próxima geração. E serão vocês que vão ter que levar o Evangelho para frente. O Evangelho da tecnologia, através das redes sociais. E eu quero lançar o desafio para vocês. Um dos ministérios estratégicos dessa comunidade, tanto para a Prove quanto para El Shaddai, é a tecnologia. Procurem o Mateus. Vocês que são nerds, vocês são especialistas em redes sociais, você consegue passar horas por dia. Comece a usar isso para influenciar as pessoas e trazer uma resposta de Deus para esse tempo, onde as pessoas precisam de estímulos o tempo todo. Você sabia que nós estamos viciados já em estímulos através das imagens? Isso é um estímulo cerebral. Dopamina age nos nossos neurotransmissores e as crianças já estão viciadas nesse estímulo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, não sei se tem criança, eu vou filtrar. Você sabia que a pornografia hoje, do jeito que ela está, através da tecnologia aí, das redes, ela está trazendo um transtorno que está deixando os homens e as mulheres numa condição de escassez do verdadeiro sexo. Essas pessoas estão ficando doentes. Isso está afetando a mente, isso está afetando o físico, isso está afetando o emocional da pessoa, porque ela fica viciada num estímulo muito rápido, que não é o correto. Isso gera o que na pessoa? Ansiedade, ela quer mais dopamina, mais dopamina, mais dopamina, mais dopamina. Acontece o quê? O cérebro fica viciado em coisas muito curtas e rápidas. Aí vai gerando impotência. Estou acompanhando pessoas com impotência, sabe por quê? Viciado em pornografia. Não conseguem mais se relacionar com a esposa. Um jovem casal, saudáveis, todos os exames médicos perfeitos, mas não conseguem ter uma vida saudável, sabe por quê? Muito tempo viciado em pornografia, não consegue. Ejaculação precoce, é o que acontece. É uma coisa séria. O que parecia ser
aquela coisa engraçada do tio, da pornografia, não sei o quê, que era nas famílias era muito comum isso, revistas, hoje se tornou um problema de saúde pública, inclusive mexendo com a questão neurológica das pessoas. É gravíssimo isso. Então, tudo que a Bíblia nos ensina é para nos proteger e para que a gente tenha plenitude. Você que é jovem aqui vai se casar, que você tenha uma vida sexual maravilhosa no seu casamento, aleluia! Que você viva a plenitude de Deus no tempo certo, da forma correta. É isso que o Senhor tem preparado para nós. E tudo que o sistema, com o seu maligno, com o seu diabo, adversário, tem, é matar, roubar e destruir aquilo que Deus fez com excelência para desfrute, para deleite, para ser bem vivido. Você está entendendo? O que é a droga? O que a droga faz? Eu usei cocaína, cheguei a usar crack algumas vezes. Aquela sensação, aquele êxtase, é uma tentativa, foi o que o Espírito Santo falou para mim. É uma tentativa de copiar de forma muito, muito, muito falsa o que o Espírito Santo tem para nós, como prazer, como alegria, como felicidade, como êxtase em Deus. Você está entendendo? O Espírito Santo tem isso para a gente, só que não dá dor de cabeça, não arrebenta com o seu bolso, não coloca você na mira da polícia, da justiça, da sociedade. E você pode viver coisas maravilhosas na sua juventude, na sua loucura em Deus. Você pode viver coisas loucas, maravilhosas em Deus, sem ter que ser refém de uma droga, de um químico, de qualquer coisa para alterar a sua mente. E eu vou dar um conselho mais para vocês. Se envolvam com atividades físicas. É muito bom fazer atividade física. É bom para vocês. Vai evitar uma série de problemas que hoje eu estou tendo que evitar. Hoje eu já faço atividade física com recomendação médica. Você tem que fazer. Não, eu estou fazendo. Ah, que bom que você está fazendo. Mas continue fazendo. Entendeu? Então você pode fazer, pode se envolver. Tem aí o jiu-jitsu. Vão ter outras modalidades. Ouvi falar aí do pastor que vai ter vôlei. No futuro vai ter outras atividades. Ocupe o seu tempo com coisas saudáveis. E faça parte do time da mídia, da tecnologia desta comunidade, para influenciar a galera, influenciar a próxima geração. O pessoal está fazendo assim, é isso? Nós temos que ter um batalhão de gente ali. Vocês têm que ter uma escala que fala assim, não vai dar, meu filho, lista de espera. Lista de espera, amém? Eu já falei para vocês aqui, que a maior quantidade de pessoas hoje que chegam na IDD Emanuel, na nossa comunidade, vem através de quê? Sabe o quê? Redes sociais. As pessoas primeiro olham a rede social da igreja, para depois vir fisicamente, presencialmente. Ela vai primeiro olhar o culto, ver como é que é o louvor, por isso que tem que prestar atenção. A galera do louvor, isso aí, vocês estão fazendo bem, mandando bem, muito legal. O pessoal da mídia tem que cuidar, iluminação, ambiente, porque primeiro vai olhar. Se for palatável, for saboroso, for legal, falar, nossa, que legal isso aqui. Eu quero ir lá para ver. E depois, nós temos que ter um time de pessoas para servir, recepcionar essas pessoas. Quando ela chegar aqui, ela tem que ter uma experiência. Deus tem que falar com ela através de você. Você tem que ser o agente de Deus aqui nesse lugar. Amém? Quanto tempo nós temos? Já acabou? Tenho 5 minutos? 10 minutos? Quantos minutos tem, Mateus? Quantos minutos? 2 horas? Eu já falei 2 horas, é isso? Só pode. Não fale isso para um pastor. Não fale, irmão. Não fale isso. O pastor é perigoso. Ele, por favor, Mateus, 5, 10? 10 minutos. Gente, quantos minutos eu tenho? 5, 10? 10? Ah, está falando mais? Então vou somar lá 5, 10, 15, 20, 25. Beleza. Era tudo o que eu precisava. Meus amados irmãos, eu vou fechar com vocês hoje falando sobre um gigante que nós temos que enfrentar. Eu tenho meditado nisso, eu tenho enfrentado alguns gigantes. Tem um gigante muito grande perto de mim, que ele já tomou a pedrada, ele está rodando e ele vai cair. Amém? Aí como falei com o irmão Odair hoje de manhã, aí falta pular
em cima dele. Eu sei que é um pouco cruel, gente, é um pouco cruel que eu vou falar, mas pegar a espada e terminar o serviço. Não vou falar aqui, né? Mas é para fazer isso mesmo, cortar a cabeça. É isso que nós queremos. Eu vou ler com vocês 1 Samuel 17. Vamos lá, 1 Samuel 17. Uma história legal aqui. A história de Davi. E Davi tem algo que eu acho incrível, que é o fato de que, sendo jovem igual a você, igual a mim, não tão igual a mim, mas igual a você, ele decidiu servir o seu pai e servir os seus irmãos. E por consequência, ele passa a ter a maior oportunidade da sua vida. Vamos lá, eu quero ler, primeiramente, 2 versículos, que eu acho que já são suficientes para nós. Verso 1 em diante. Os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. Prepararam um ataque contra os filisteus. Os filisteus estavam em um monte e os israelitas em outro, e um vale os separava. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e um palmo de altura. Ele tinha um capacete de bronze, e aí começa a descrição aqui de quem ele era. Então ele parou, verso 8, e gritou às tropas de Israel: por que armastes a batalha? Não sou eu um só filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos todos vossos servos. E se eu o vencer e matar, sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse mais: desafio hoje as tropas de Israel, mandai-me um homem para que nós lutemos. Quando ouviram essas palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Aqui nós temos a história de Davi e Golias. Saul era o rei, Saul era o cara, Saul tinha a autonomia e o poder de decisão. O que é que ele fez? Por causa do medo, gente, do medo do gigante, ele simplesmente ficou paralisado. O medo é uma coisa que nos paralisa. Talvez você tenha medo de começar, você tem medo de se entregar a Jesus, você tem medo de ouvir a voz do Espírito Santo que está falando com você. E hoje a palavra de Deus, aquilo que eu vim trazer para você aqui hoje, é dizer que a minha história de vida, é um exemplo claro de que você pode recomeçar, pode mudar de vida e pode experimentar algo extraordinário na vida com Deus. Você pode. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você. É um fato, pode acontecer. Saul estava com muito medo. Normalmente o medo nos paralisa. Eu ouvi que a história do filme O Tubarão, só quem tem mais de 35 anos vai lembrar. O Tubarão, quem lembra disso? O Tubarão, Pastor Alcírio, levanta a mão, você vai lembrar. O Tubarão, Tubarão 1, foi um filme que o Steven Spielberg fez, e ele queria contar a história de um tubarão branco terrível. Então, eles fizeram um tubarão cenográfico e levaram para o mar, com a pele. Quando colocaram na água salgada, a pele derreteu, e o tubarão cenográfico não funcionou. O filme tinha que rodar, tinham gasto muito dinheiro e o filme tinha que rodar. O que ele fez? Ele decidiu criar um suspense, só com a barbatana do tubarão de vez em quando aparecendo. O tubarão não aparece quase hora nenhuma, 80% do filme não tem tubarão, só música de suspense e a barbatana aparecendo. Causava um pânico na gente ouvir aquela música e ver a barbatana. O tubarão quase não apareceu, mas todo mundo morria de medo dele. Era a mesma história do tubarão, ou melhor, a história do Golias. O homem era gigante, porém Saul não considerou colocar o exército de Israel para lutar contra o exército dos filisteus. Provavelmente o exército de Israel era maior do que o exército filisteu, e era por isso que eles estavam propondo aquela luta de representação, porque para eles era vantagem.
E talvez Saul poderia ter dito: olha, nós não queremos saber de lutar contra o filisteu nenhum, nós vamos invadir, vamos atacar vocês, nós queremos lutar contra todo mundo, não apenas contra esse, mas contra todos. E eles entraram naquele jogo do inimigo. O inimigo tenta jogar com a gente, tenta nos intimidar. Então toma cuidado, para você não ficar cego pelo medo, paralisado pelo medo, e aceitar as iscas de Satanás, para continuar fisgando você e prendendo você aonde você, talvez hoje, em alguma área, está preso. Hoje é uma noite para romper com isso, para quebrar isso. E entenda uma coisa, um gigante, só um gigante, pode fazer por você algo que nenhum amigo pode fazer. O teu melhor amigo não pode te levar para um próximo patamar, te promover, te colocar num lugar de destaque, como um gigante pode. Talvez você está diante de um gigante, talvez seja um vício, talvez seja um relacionamento que você sabe que não te leva a lugar nenhum, talvez seja amizades que estão te levando para um mau caminho, você está a um passo de se perder completamente. Talvez seja a decisão de estar servindo aqui, se envolvendo aqui, participando da mídia, participando do louvor, participando da recepção, fazendo alguma coisa, se envolver com a prova, e você está, se eu vou, se eu não vou, mas tem alguma coisa te fisgando, te segurando. Entenda, esse é um gigante. E o gigante tem a capacidade de nos promover. Só o gigante. Davi percebeu a oportunidade. Tem gigantes que valem a pena, gigantes que não valem a pena. Brigar com o irmão vale a pena? Eliabe ali na história de Davi, o que ele fez? Ele ignorou o irmão. O irmão falou: ô moleque, o que você está fazendo aqui? Se coloca no teu lugar, rapaz. Você é um pirralho, você está fazendo o que aqui? Volta para casa, vai lá cuidar das ovelhas do teu pai. Aqui não é lugar para você, aqui é lugar para homem, rapaz. Se enxerga, coloca no teu lugar. O que Davi fez? Silenciou, não deu nem resposta. Agora, tem gigante que dá recompensa. Aí ele ouve Saul falando que quem enfrentasse Golias ia ganhar a filha. Olha só, filha significa entrar na linha sucessória do rei. Olha só a promoção que vale a pena, olha a batalha que vale a pena, olha a briga que compensa. Vai ganhar isenção de impostos, aleluia. Fosse no Brasil, o Paraguai é melhor, né? Mas no Brasil, falar isso para alguém, o cara enfrenta Golias com uma mão para trás. Fala: o quê? Não vou pagar mais imposto? Estou caindo para dentro. Pode ser o Vicente, eu vou para cima. Juízo nenhum, né? Perdão, irmão. Perdão, juízo nenhum. A gente enfrenta, por quê? Porque o benefício compensa. Você está entendendo? Você encara, por quê? Porque vale a pena. Tem gigantes que nos promovem, tem gigantes que nos levam próximo do rei, tem gigantes que nos colocam na família real. E você talvez, eu estou trazendo essa palavra porque o Espírito Santo falou isso no meu coração. Tem gente aqui que está muito perto de entrar na família real, tem gente que está muito perto de ser promovido, tem gente que está muito perto de ter uma vitória que vai mudar o teu patamar, o teu status, vai te colocar num outro nível, vai te levar para um lugar diferente. Agora, você precisa dar um passo de fé. E quando eu olho para o texto, para a gente poder finalizar, a história é muito grande. Eu vi que no momento final, quando Davi se posiciona e ele diz: eu vou encarar, vale a pena esse gigante. Tem gigante que eu não vou lutar, mas contra esse eu vou encarar. Esse é meu, esse é para mim, esse é meu. É nós dois, é nós, eu vou encarar, é para mim. O que ele diz? Eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. E o Senhor te dará, o Senhor me dará a tua cabeça ainda hoje. Eu vou lançar para as feras, para as aves, a tua cabeça. Olha só o que ele fez. Ele aplicou fé, ele disse que Deus ia fazer, e ele lançou uma palavra profética, ele usou a profecia aqui, ele ativou a voz profética, ele disse: vai ter a tua cabeça rolando hoje, Deus vai te dar, Deus vai me dar a tua cabeça. Olha só, então esse é um momento em que nós temos que nos levantar deste gigante, que está nos aprisionando, está nos encurralando, está nos amedrontando, e dizer: no nome do Senhor, hoje você vai cair hoje, você será vencido hoje, hoje eu vou subir de patamar, hoje eu vou viver algo novo, hoje eu vou sair dessa prisão, dessa cadeia, deste lugar onde eu estou sendo esmagado, exprimido, e vou ir para um outro nível, e o Senhor vai me honrar. O Senhor vai fazer algo extraordinário. Eu vou no nome do Senhor. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Então, hoje nós temos a possibilidade de ter um posicionamento. É uma forma diferente de
encarar. Eu contei uma história recentemente que até viralizou. Foi uma história que é da mãe do inventor da lâmpada. Já ouviu essa história? De Thomas Edison? O dia que a escola decidiu mandar um bilhete para sua mãe. A escola manda um bilhete na mochila do filho, o pequeno Thomas. Thomas chega em casa e disse: o diretor falou para entregar o bilhete para você, mamãe. Só que eu não posso ler o bilhete. Então eu trouxe fechado e a senhora deve ler esse bilhete e tomar uma decisão. A mãe pega o bilhete, abre, e no bilhete está escrito: o seu filho não tem capacidade de acompanhar as aulas. Ele atrapalha na escola. Ele tem problemas mentais. Ele tem déficit de atenção, não consegue acompanhar. Que a senhora o ensine em casa. Seco assim. O garoto ficou olhando para a mãe e disse: mãe, o que estava escrito no bilhete? E a mãe: olha, meu filho, vou ler o bilhete para você. Querida mãe, o seu filho é inteligente demais para estudar nessa escola. Ele está acima da média dos alunos. Então, a única solução é que a senhora o ensine em casa. Nós não temos mais nada para ensinar a ele. Deixou o bilhete e começou a ensinar o garoto. Muitos anos depois a mãe faleceu e ele estava lá arrumando as coisas da sua mãe e abriu lá um livro e lá estava o bilhete. Ele pega o bilhete, lembra do bilhete e ele resolve ler o bilhete na íntegra. E o que estava escrito era justamente o contrário do que a sua mãe havia lido para ele. O que foi isso? Aquela mamãe resolveu encarar o gigante naquele dia e dar um destino para a vida do Thomas, que foi completamente diferente daquele que a escola havia dado, a sentença do Golias na escola, que ele seria alguém fracassado, que ele não teria condições de aprender. A mãe encarou o gigante naquele dia e decidiu dar uma outra impressão àquela situação. Há sentenças, há decretos, há palavras, há coisas que nós ouvimos, que nós podemos olhar e entender que é um gigante que pode nos promover e nos colocar em um outro patamar. Que você hoje decida enfrentar os seus gigantes. Eu não sei quais são. Quais são os seus gigantes? É a timidez? É o medo? Talvez você já está viciado na rede social, você está ali o tempo todo. Será que estão curtindo? Será que vão curtir? Será que vai ter muitos views? Será que... Talvez você está usando alguma coisa que você sabe que vai te levar para um mau caminho. Então, algumas amizades, alguns relacionamentos, algumas baladas. Lembra que eu te falei? Eu estava procurando o êxtase, a paz, a alegria, a felicidade. E um dia eu encontrei com um bando de maltrapilhos num lugar sem praticamente nenhum tipo de destaque. Era onde ninguém queria ir. Tinha dias de visita que ninguém vinha visitar. Mas naquele dia, quando o Espírito Santo veio naquele lugar, ali passou a ser uma usina de reciclagem de pessoas que passaram a servir, entre elas eu, aqueles que estavam à sua volta. Entregue hoje a sua vida. Eu peço aos irmãos, eu não sei como é que fecha esse momento, Mateus, se o louvor sobe, mas vocês podem subir. E nós vamos orar juntos, vamos orar. O que nós temos que fazer hoje é nos levantarmos para a batalha. Eu contei para vocês um pouco da minha batalha, eu conto isso pouquíssimas vezes. Eu não acho nenhum tipo de vantagem, às vezes, contar aquilo que só o referir é vergonha, como disse o apóstolo Paulo. Mas às vezes a gente conta quando sente que o Espírito Santo motiva e impele a gente a falar. Então hoje eu falei para vocês um pouquinho da minha história. E eu quero convidar aqueles que hoje entendem que gigantes precisam cair. Gigantes precisam cair.
E você hoje tem a oportunidade de liberar uma palavra em Deus, liberar uma palavra profética, de crer que há coisas que nós nos posicionamos e Deus começa a movimentar. Quando nós abrimos a nossa boca para dizer: hoje o Senhor vai dar a vitória, hoje o inimigo cai, hoje a cadeia é quebrada, hoje o vício cessa, hoje eu vou mudar de status, hoje eu vou subir um outro patamar, as coisas começam a acontecer. Fica de pé no teu lugar, e se você tem uma ousadia santa, se você não consegue, fica no teu lugar, mas se você consegue, sai do teu lugar posicionado, pare. Posicione-se aqui na frente, aqui no altar, pare aqui na frente. E nós vamos juntos em nome de Jesus. Nós vamos declarar para todo Golias, vamos declarar para todo inimigo, nós vamos declarar que o medo não vai mais nos paralisar. A pornografia, o vício, aquelas amizades que acabam grudando, aderindo na gente, prendendo na gente, para fazer coisas erradas, em nome de Jesus, cai hoje, cai hoje, cai hoje. Tem mais pessoas que o Espírito Santo está chamando. Vem para cá, se posicione hoje. Vem para frente. Nós vamos cantar, enquanto cantamos nós vamos ministrar. E eu creio na libertação, eu creio que hoje o gigante cai. Eu creio que hoje você vai enfrentar aquilo que você sabe que precisa enfrentar. Você precisa viver um novo momento, uma nova história. Você precisa hoje começar de novo. É hoje, é agora. Esse é o tempo. Aleluia.